professor mais experiente tivesse me dito quando eu comecei. Primeiro eu queria cumprimentar todos os colegas. É sempre uma alegria ter um dia de compartilhamento, que eu tenho certeza que eu vou aprender muito também. É uma tarefa difícil falar para professores. A gente está falando para pessoas que estão fazendo exatamente o que a gente está fazendo aqui. Quando eu recebi o convite para falar no segundo com profs, eu fiquei um pouco apreensiva. Eu me imaginei assim, entrando numa sala, né, com muitos padres respeitáveis, bondosos, e falando assim: e aí galera, vão aprender a rezar missa? Então eu já sei que tem outros colegas que também vivem de aulas particulares e provavelmente já tenham passado pela transição que eu passei durante esses 2 últimos anos. Mas eu acho que a melhor maneira de compartilhar uma coisa que possa ser útil para vocês, mesmo que seja para vocês fazerem diferente, é contar um pouco da minha história e compartilhar coisas que deram e dão certo para mim. E aí eu queria convidar vocês para uma viagem. Essa viagem começa em julho de 2016, que foi o momento do clique. Eu percebi que para continuar dando aulas e fazendo o que eu amo, eu ia ter que fazer uma transição de carreira. Eu continuei na minha profissão, eu sou professora de formação, mas eu sabia que o ensino formal não ia me trazer o que eu queria. Vocês vão ver que talvez eu seja muito exigente, mas eu acho que é importante, é possível lutar pela carreira que a gente quer e a gente pode construir. E o ponto de chegada é esse mês de outubro de 2019, em que eu completei essa transição. Senhores passageiros, essa sala está equipada com café, temos uma saída de emergência aqui desse lado. Essa palestra vai durar em torno de 30 a 35 minutos. E em caso de dúvidas, não tenham pânico, os últimos minutos da palestra vão cair sobre os assentos de vocês. E qual foi o clique que me deu? Eu estava um dia, sei lá, umas 4 horas da manhã, escrevendo meu relatório de qualificação para poder terminar, 2 anos depois, o meu doutorado. E aí eu estava pensando qual que seria, o que vem depois? Beleza, eu já fiz uma graduação, já fiz um mestrado, já fiz um doutorado, estava fazendo na época. O que vem depois? Vim uma vida de dar aula em ensino superior, formal, né, em universidades particulares, e eventualmente eu ia passar ali uns bons 10 anos fazendo concursos. O que eu não queria? Eu não queria ter que madrugar, acordar às 4h30, 5 horas para chegar no meu local de trabalho. Eu já tinha dado aula em ensino médio, ensino básico na época, e a pior parte para mim era acordar de manhã. Eu não queria ter que viver um esquema altamente administrado, em que você tem 50 minutos aqui, mais 50 minutos. Eu não queria pegar trânsito. Muitos de vocês sabem que trânsito é uma coisa bem insana aqui em São Paulo. Hoje eu só dou aula online e os alunos que mais entendem essa ferramenta são justamente os daqui mesmo de São Paulo, que falam: ai, olha que bom que eu não tenho que pegar trânsito. Né? Eu não queria ter ganhos limitados, eu não queria apenas vender o meu tempo, eu não queria ter uma perspectiva de crescimento mais limitada. Eu não queria estar sujeita a um projeto pedagógico que eventualmente eu não acreditava. Eu não queria ficar sem escolha de para onde ia a minha carreira, para onde ia a minha empresa. Né? E o que eu queria? Essa parte que eu falei, que pode parecer meio irrealista, né? Mas eu acredito que é possível, eu estou conquistando algumas dessas coisas. Eu queria escolher meus alunos, eu queria que meus alunos escolhessem as minhas aulas. Eu queria liberdade de agenda, escolher os dias que eu ia trabalhar, e eu escolho o dia que tem menos feriado no ano. Eu queria poder me planejar com mais tranquilidade. Eu queria trabalhar em casa. Hoje eu trabalho em casa. Nos dias que estão frios eu trabalho de pantufas, mas ninguém vê, porque eu dou aula só online. Eu queria focar no 1 a 1, eu queria trabalhar com um aluno por vez. Enfim, eu queria poder gerir meu tempo, eu queria poder gerir minha carreira dentro daquilo que eu acreditava que era possível. E eu me peguei pensando nesse clique, que era possível fazer isso, que eu podia fazer isso dando aulas particulares. Em 2016, que era o começo dessa jornada, eu já dava aulas particulares desde 2012, que foi quando eu me cadastrei no Profis, né? Foi em 2012 em que o Profis abriu para cadastro, não foi? Foi. Eu estava lá, e eu vi, estava pensando, mano, eu quero dar aula particular, mas tem um ser que não estou achando, um ente chamado aluno, né? Como é que eu encontro esse ser, onde vive, como se produz, se alimenta? E eu vi o cartaz do Profis e me cadastrei, né? Desde então eu estou no site e acredito muito no que eles fazem e tenho acompanhado as mudanças, a ousadia
de fazer diferente que eles têm demonstrado e têm tido ótimos resultados. Bom, aí fui lá e, ok, então nesse clique eu pensei, bom, neste momento, julho de 2016, eu tenho 2 anos para fazer isso acontecer, porque em julho de 2018 eu terminava meu doutorado. Então me restava me planejar e saber o que eu queria fazer. Eu escolhi fazer diferente. E essa foi a minha decisão. Né? E a minha grande pergunta, o que eu fiquei matutando na minha cabeça até aquele clique, era como que eu posso continuar na minha profissão e ter essa qualidade de vida que eu busco. Né? E aí eu tinha que me planejar. Planejamento é fundamental para qualquer transição de carreira. E eu tinha até que um tempo bom ali para fazer isso. Não tinha nada que, nenhuma demissão, nada que me levasse a precisar, enfim, tapar buraco de alguma forma. Né? E aí eu fui me planejando. Então eu estou contando aqui o que eu fiz. De repente tem jeitos melhores, mais eficientes de fazer. E aí eu gostaria muito depois de saber como foi para quem já fez isso, como quem está querendo fazer gostaria. O primeiro passo que eu fiz, definir o meu propósito, do que eu quero fazer. A gente olha hoje no YouTube tanta coisa, propósito, não sei o quê, vou no banheiro com propósito, às vezes até a gente sente até uma massificação desse termo. Mas na época eu estava lendo um livro, que era o Essencialismo, e eu anotei o nome do autor aqui, calma aí, do Gregor McQueen, não sei se é assim que se pronuncia, sei que tem professores de inglês aqui, depois eles me corrigem. E lá ele fazia uma pergunta assim na cara do leitor. Se você tivesse que fazer uma coisa só na sua vida, o que você gostaria de fazer? Aí na hora eu pensei, dar aulas particulares, ensinar as pessoas a escreverem melhor. Né? Então eu já sabia o que eu queria. Segundo passo, como que eu vou fazer isso? Eu vou ter um serviço, eu vou ter um produto, como entregar? Nesse primeiro momento do meu planejamento, eu entrego aulas particulares para os meus alunos. Quanto tempo eu tenho para fazer essa transição? Eu sabia que eu tinha 2 anos, um pouquinho mais. Que recursos que eu preciso ter? Bom, eu precisava de um espaço, eu precisava de equipamento, eu precisava de computador, eu precisava de algumas coisas e eu fui pesquisar para saber o que eu tinha que ter. O que eu precisava saber? Porque a gente que é professor, a gente sabe aí, nós temos nossas áreas de especialidades que nós ensinamos. Mas gerir um negócio é diferente, a gente tem que assumir o que qualquer colégio, você tem uma série de pessoas para fazer. Eu sou minha própria secretária, eu sou a pessoa que lida com burocracia, eu sou a pessoa que corre o Google através de modelo de contrato, eu sou a pessoa que cuida do comercial, que cuida do estratégico, do operacional. Eu ainda sou pequena, eu ainda sou MEI, mas no ano que vem eu estou pretendendo promover a minha empresa, né? E eu faço isso aumentando o faturamento. Eu acredito que eu recebo o quanto eu valho. Então, para eu receber mais, eu preciso estar à altura de dominar essas coisas todas. Por isso eu fui estudar de novo. Eu montei metas. Então, eu peguei o que eu queria num ano, dividi o que eu queria por mês, às vezes até metas semanais. É tão legal quando a gente chega na sexta-feira e fala, yes, eu posso comemorar essa meta que eu conquistei. E eu investi em mim. Né? Eu posso dizer que se hoje eu compro um livro para entender melhor algumas coisas, eu estou investindo em mim e na minha empresa ao mesmo tempo. Aquela história meio absolutista, né? Minha empresa sou eu. Né? Então isso é importante e a gente nunca pode... Eu parei de fazer isso desde então. Enfim. E aí eu fui entrando nessa carreira e coisas que de repente vocês que estão aqui, que têm noção do quanto é importante investir em vocês devem estar assim, familiarizados com isso. Mas eu procurei trazer coisas que eu gostaria que um professor mais experiente tivesse me dito quando eu comecei e eu espero que depois também a gente possa compartilhar. Não é uma profissão regulamentada, é uma profissão do professor particular, mas é uma coisa que pode ser boa, porque às vezes você não tem uma licenciatura, isso não te impede de ser um professor particular. No ensino formal, enfim, básico, médio e superior, você precisa ter alguns requisitos, tem uma reserva de mercado ali. No particular não tem. Então, eu sou formada em filosofia, tenho mestrado e doutorado em história da arte. Eu dou aulas de redação para vestibular, eu dou aulas de consultoria acadêmica, de redação científica. Eu comecei a pensar que seria interessante eu fazer letras, né? E aí, como eu não tinha nada melhor para fazer, eu fui lá me inscrevi na FUVEST, vamos ver o que dá, né? O aluno que vai te escolher. Então,
Não adianta você ter aquele CV quilométrico, muitas vezes pode até afastar ele de você. A questão da remuneração é que sim, você define quanto você ganha e isso é possível. Né? Se eu quero, no primeiro momento, se eu quero fazer mais alunos, mais dinheiro, eu aceito mais alunos. Depois, se eu tiver cursos online, eu consigo escalar os ganhos de outra maneira, mas aí a gente está nos próximos passos. Né? Enfim, é importante se ver como uma empresa que você é. Não é porque eu sou meio que me considero uma autônoma, eu sou uma empresa, eu me trato como empresa, eu trato o meu trabalho como uma empresa. A questão da autorresponsabilidade é importante, né? Eu sou responsável pelos meus resultados, então, em vez de ficar pensando por que algo deu errado e algo que não depende de mim, eu foco no que eu posso fazer para trazer para mim aquilo que eu quero, para atrair o aluno que eu quero. Porque se focar em coisas que não dependem de mim é pedir para ficar frustrada. Então é uma questão de mindset. Quando isso deu uma voltinha na minha cabeça, eu vi meu trabalho de uma outra forma. A questão da autonomia, né? Não tem ninguém para fazer por mim, então tudo que tem que ser feito, quem vai ter que fazer sou eu. Né? A não ser que chegue um momento que eu possa delegar. Planejamento, sem isso a gente não sai do lugar, a gente não consegue nem ver se a gente está chegando ou não onde a gente quer. E aí tem uma história interessante, porque 2 meses atrás eu estava assim, mano, não estou fazendo nada, tá empacado, eu queria, no fim do ano eu queria estar fazendo mais e tudo. Eu voltei para o meu planejamento e eu percebi que na verdade eu já tinha atingido as metas para aquele ano. Eu já estava onde eu planejei que estaria naquele momento. Aquilo que eu estava sentindo era ansiedade, porque eu queria fazer ainda mais. Mas me ajudou muito a mediar expectativas. Então, as metas são importantes. Tanto para te dizer que você está no trilho, para não te deixar perder o foco, e para te permitir curtir suas conquistas. E aí, nesse caminho, eu tive alguns aprendizados. Coisas que são fundamentais. Pelo menos foram para mim, para eu ter uma carreira que eu tenho orgulho dela. Ela está cada vez mais sólida. Está correndo, pelo menos, como eu planejei. É importante a gente se posicionar como profissional. Eu não tenho dúvidas de que nós aqui fazemos isso. Mas muitas vezes colegas que estão começando, muitas vezes colegas que têm insegurança ou que ainda estão trabalhando em outras questões ou que não veem as aulas particulares como o plano A, às vezes eles ainda não perceberam que não importa se é uma renda extra ou se é uma atividade básica, eu tenho que me colocar como profissional. O aluno vai perceber isso. E quando eu entendi isso aqui, o meu trabalho mudava tanto a minha visão do meu trabalho quanto a visão que o aluno tinha dele. Postura ética, que é importante a gente ter. A gente não tem regulamentação, não tem um código de ética. Mas bom senso a gente sabe que é fundamental. Rede de colegas. No primeiro Comprofes, a gente fez ali um grupo dos professores que se conheceram. A gente troca indicação, a gente troca informação. E nossa atividade de professor particular é potencialmente solitária, se a gente não conhece colegas, não interage com eles. E a questão da reputação, que a gente vai tendo a longo prazo, que é um fruto do nosso trabalho, mas a gente pode dar uma ajudinha ali. E para o posicionamento, a gente não tem restrição de divulgação, como tem, por exemplo, médicos, advogados, mas a gente tem o Código Civil, então é importante que, guardadas as devidas medidas, o que qualquer cidadão deveria ou não fazer, a gente tem uma liberdade que poucos profissionais às vezes têm. E isso é importante, a gente tem que usar a nosso favor. Então, vídeo no YouTube, rede social, vocês não sabem o quão simples e o quão poderoso podem ser. Na verdade, eu acho que vocês sabem. Marketing é uma coisa que é imprescindível. Eu fui estudar marketing para saber o que eu queria enquanto empresa, o que eu tinha para oferecer e como eu podia fazer esse aluno chegar até mim. E isso mudou muito o meu trabalho, né? O marketing não é um departamento. Marketing não é um negócio que você delega para o filho do vizinho que sabe fazer uns posts no Instagram. Marketing é como você se posiciona, quem você escolhe atender, como você vê o seu trabalho, é a prioridade que você dá para cada elemento dentro dele. A gente estar aqui hoje é marketing. Faz ali o post, posta no Instagram, olha, eu estou aqui no segundo Comprofes. O aluno vai olhar para aquilo e falar, olha que interessante, esse professor está tão comprometido com a carreira dele que ele está num sábado, o dia inteiro, aperfeiçoando, investindo nele mesmo. Vocês estarem aqui é marketing para vocês. Eu gravar essa palestra e
postar no meu canal é marketing para mim. O Profis realizar esse evento é marketing para ele. E o marketing bem feito torna o processo de fechamento de aulas a coisa mais fácil do mundo. Quando eu passei a fazer bem essa parte, o aluno virou para mim e falou: Ana, eu quero adiantar 5 meses de aula com você. E eu virei e falei: eu não posso fazer isso. Eu não te dei aula demonstrativa, eu não sei se o meu trabalho vai ao encontro do que você precisa. E aí eu ganhei um cliente, eu não ganhei só mais uma venda. Porque até hoje essa pessoa me indica pessoas, ela não fechou comigo, eu indiquei ela para um colega, porque eu não atendi a demanda que ela precisava. E aí ela me vê como uma pessoa que pode ajudar. Dentro dessa relação que se construiu, uma aula que você deixa de dar hoje vai te trazer um cliente com muitas demandas futuras. Enfim, não tenha medo de fazer marketing. As pessoas que me conhecem de longo prazo sabem que eu não sou uma pessoa extrovertida. E eu, de alguma maneira, precisei aprender. A Bia, minha grande amiga que está aqui e que veio me prestar aí uma ajuda com a questão da gravação, ela é fotógrafa e tudo. Ela sabe que não é sempre que eu estou no modo professora on. Mas a gente tem que aprender a se vender, isso é importante. Então não tenha medo, se você é bom no que você faz, é importante que o aluno saiba que você pode ajudar. E que você existe e que pode ajudar. Posicionamento, o que é importante? O que eu ensino, que disciplinas que eu trabalho? É claro que tem muitas possibilidades, mas eu escolhi trabalhar com um nicho. Eu só dou aula de redação para vestibular, revisão de textos e trabalho com redação acadêmica. Se o aluno pede aula de história da literatura, qualquer outra frente do português, eu não tenho tempo para preparar aquela aula assim que eu mergulho, sabe? Então eu não posso atendê-lo com excelência. Não é que eu não saiba, é que eu simplesmente não tenho tempo para planejar. Então eu prefiro que um outro colega assuma essa demanda, porque ele vai poder trabalhar melhor que eu. Já tem isso tudo mais preparado. Para quem que eu ensino? No meu caso, para vestibulandos, mas eu também atendo demandas de pesquisadores, mestrandos, doutorandos. A minha titulação me permite fazer isso. Eu já passei pelo que eles passaram. Como? Você pode ter um método. Ao longo dos meus mais de 10 anos, às vezes pesa um pouco falar isso. Eu não tinha parado para pensar nisso. Ao longo dos meus praticamente 11 anos de carreira de professora particular, eu testei, eu sei o que deu certo. E esse conjunto de ferramentas é meu método. De repente não é nada de tão inovador, mas para mim é meu método e eu faço isso de um jeito que eu uso como diferencial. E tem um exercício que eu aprendi que é importante. Calma, que a gente não vai fazer aqui, tá? Eu me perguntei, quem que é meu aluno ideal? Quem que é a pessoa que eu quero que me procure? É o vestibulando, que está altamente comprometido com o resultado dele, que sabe que ele tem que começar a estudar redação desde o começo do ano para chegar tranquilo no vestibular. É o cara que gosta de estudar, é a moça que gosta de estudar, que, independente da dificuldade, ela trabalha nisso. Eu pensei profundamente quais são os anseios, qual é a dificuldade que essa pessoa tem, o que ela... Enfim, esse protótipo desse aluno ideal me ajuda a planejar minha comunicação para ele. E quando eu faço isso, é isso que eu atraio. Senão a gente vai lá, coloca um proto-perfil no Profis, e aí depois a gente não sabe porque não vem aluno, né? A gente nem sabe quem que a gente quer atingir. Pelo menos é um pouco o que eu percebo em alguns discursos de pessoas que me falam: Ana, mas por como que eu faço isso, aquilo? Eu falo: olha, tem que comunicar direito. E o como atraí-lo é aquilo que a partir disso você vai pensar. Tá, eu acho isso muito importante. De repente tem jeito de fazer isso, de repente no YouTube você acha. Eu aprendi a gravar vídeo no YouTube, né? As palminhas que eu dei ali no começo foi para sincronizar o áudio que eu estou gravando aqui e o vídeo. É a mesma coisa da claquete. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu aprendi no YouTube. Assim como eu aprendi a formatar computador semana passada pelo YouTube, isso salvou minha vida. Só que aquilo que é difícil a gente aprender pelo YouTube, como por exemplo fazer uma boa redação, é aquilo que eu foco. É essa parte humana que justamente foi comentada aqui. Então, algumas escolhas que eu fiz. Eu não quero ser tudo para todos. Se eu sou tudo para todos, é muito difícil eu me diferenciar. Eu tenho o meu nicho definido, que eu já compartilhei com vocês. Quer dizer que eu não posso ser um professor de um âmbito mais generalista? Não. É uma estratégia tão boa quanto. Mas é importante que cada professor tenha consciência das estratégias que ele escolhe.
Tá? Se eu vou começar com um preço um pouquinho mais baixo da aula e depois eu vou subindo, se eu vou começar já cobrando lá em cima, eu tenho que saber onde está esse aluno que está disposto a pagar esse preço. Eu vejo o meu trabalho como uma consultoria. Meus alunos às vezes ficam comigo anos. Então eu prefiro dar uma aula demonstrativa bem dada, fazer ele perceber o valor do meu trabalho, para que depois a venda se feche com tranquilidade. Eu não vendo uma aula, eu vendo um benefício. Eu vendo a tranquilidade que a pessoa vai ter de chegar na hora do vestibular, bater no peito e falar que venha qualquer proposta que eu estou preparado. Eu vendo até minhas piadas ruins. Não avisei ainda, mas eu sou boa em fazer piada ruim. E isso ajuda um pouco. Né? Isso conecta com as pessoas. Eu sou da área de exatas e lá tem vários nichos. E eu estou na dúvida se é melhor eu focar no nicho, mas eu também tenho receio de que isso restringe a quantidade de alunos que eu poderia atender, ou se eu amplifico mesmo e tento trabalhar em vários nichos, mas eu não sei se... Eu diria que isso é uma escolha que a gente não precisa fazer definitivamente num ponto só e seguir adiante. Você pode testar. O que você se dá numa semana em que você atende diversos nichos diferentes? Qual que é o tempo de preparação que você tem para dar aquela aula que você se sente orgulhosa dela? Comigo, eu demoro muito, eu demoro pelo menos 5 horas para preparar uma boa aula. Essa palestra eu demorei semanas para preparar, então comigo é mais difícil. Então eu escolhi um nicho porque eu já tenho tudo preparado e de uma tal maneira que eu consigo adaptar para cada aluno. Mas isso é uma escolha que você pode ir testando. É mais fácil você atender um nicho só, porque quando a sua comunicação é mais direcionada, o retorno que você tem de 5 pessoas com as quais você entra em contato pelo Profis é muito maior do que se você entrar em contato com 20 sem uma comunicação pensada e sem um nicho definido. Então, o que você perde em possibilidades, você ganha em eficiência de comunicação. E é uma coisa que de novo, é legal de testar. E a gente, como professor, está sempre se descobrindo, né? Eu demonstro, não é só demonstro, eu tenho real interesse pelo aluno, é o que eu falei. Ele tem que ser bem atendido, mesmo que não seja por mim. Foco, eu até fiz um trocadilho, que eu não sei se ficou tão bom, né? Mas como vocês já sabem que eu faço piada ruim. A dica é não foque em VC e no seu CV, foque no aluno. Então, eu não mando meu currículo para os alunos. O que importa para um aluno que quer aprender redação se eu tenho doutorado ou não? Não importa, gente. Talvez importe para mim, que fiquei muito feliz de conseguir sobreviver a isso. Mas não para ele. Porque ele quer aprender redação. Eu não falo do meu currículo, eu falo do que ele precisa. Eu tenho interesse em saber do que ele precisa. A aula demonstrativa é uma oportunidade de ouvir o aluno. A gente adora falar da gente. Então o aluno adora falar dele mesmo. Quando você dá essa oportunidade para ele, ele conecta com você, ele fica mais aberto a ver o valor do trabalho que você oferece. É claro que, de novo, tem muita diferença. Tem milhares de estratégias diferentes. Grava uma aula no YouTube, se você não está disposto a dar aula particular, aula demonstrativa, ou então cobra pela aula demonstrativa, que a coisa funciona melhor. Mas você tem que encontrar um jeito de fazer o aluno perceber por que você cobra mais caro, se você cobra mais caro, por que você se posiciona de modo diferente. Eu conto histórias. Eu comecei essa palestra contando histórias. As histórias, elas conectam, as histórias são importantes para ilustrar. E eu, às vezes, crio umas histórias ruins, mas que na hora do vestibular meus alunos lembram. Não, desculpa, só queria acrescentar que também tem uma coisa, o mercado te escolhe. Acho que é importante talvez você definir o que você consegue ser uma boa professora naquilo e se lançar no mercado e automaticamente seus alunos vão surgindo e as demandas vão te encaminhando para onde você vai ser mais especialista. Assim. Às vezes ele escolhe por você, né? Tá, bom, e aí eu tenho uma história que eu queria usar para ilustrar isso. A Gabriela Passos foi uma moça que fez contato comigo pelo Profis. Na verdade, eu fiz contato com ela, porque ela pôs uma solicitação e eu entrei em contato. Quando a gente teve aula demonstrativa, a Gabriela me falou o seguinte, Ana, eu recebi vários contatos de professores. E teve um em específico que especialmente eu não gostei, porque ela era várias mensagens extremamente longas, ela só falando da experiência dela, eu fiz isso, eu fui formada nisso, naquilo. Eu nem terminei de ver. De repente, a última mensagem era incrivelmente legal, mas eu não quis terminar de ver. Muitos outros professores me responderam meio sérios, meio frios, e eu não me conectei com eles.
por um acaso, eu sou uma pessoa mais empática, eu uso áudio, eu mando áudio para o aluno no WhatsApp, ajuda muito para Office. E eu uso áudio para transmitir na minha voz, na minha entonação, essa empatia que move, né, essas coisas. E ela me deu um feedback muito importante daquilo que eu tinha feito. Ela falou, Ana, você não falou de você, você quer saber de mim, você quer saber o que eu preciso. Isso foi muito importante para mim, eu me senti acolhida e eu me senti importante para você. Eu senti que você realmente queria me ajudar. O que acontece? O máximo que eu fiz foi falar, olha, de repente os professores que entraram em contato, os colegas têm um outro público-alvo, às vezes são mais sérios mesmo. Não estou dizendo que eu fiz o certo, não estou dizendo que ela não era, de repente ela não era a aluna ideal daqueles professores. Então, assim, por um acaso, o aluno que eu queria estava me dando um feedback de que eu estava conseguindo atingi-lo. Final da história, a Gabriela não fechou aulas comigo, porque infelizmente ela tinha um orçamento que não permitia realizar o pagamento das aulas, e não sou eu que vou querer que o aluno se endivide, só para minha casa. Portanto, talvez ela não fosse tão público-alvo meu assim, porque tem a questão do orçamento. Mas me ajudou muito, então é muito importante para mim dar aula demonstrativa, porque eu consigo testar e ter contato com alunos em potencial. Com relação à postura ética, essa historinha vai puxar uma outra questão. Eu vejo os meus colegas como parceiros, principalmente os de português. Tenho colegas do ensino básico de português que me indicam alunos. Eu tenho colegas que dão aula em cursinho que me indicam alunos. Eu tenho colegas que eu não conheço pessoalmente, mas pelo Instagram. Ana, não estou com agenda, você pode atender esse aluno para mim? Ele quer redação para vestibular. Eu falo, cara, primeiro, parabéns aí que você está com a agenda cheia. Tipo, coração com a mão para você. Segundo, manda ele para mim, que se eu puder ajudar, eu vou ficar feliz. E a gente vai trocando. Então, muita gente, principalmente quando está começando, quando está mais inseguro, tende a ver o coleguinha, né, o colega, o professor, como um concorrente. E isso não é verdade. E quando o aluno fala mal do professor, do outro professor que teve aula, eu nunca compro. Acredita, eu aprendi da pior maneira possível. Às vezes eu entrei na conversa do aluno. Só que o que o aluno pensa? Ah, se eu falei mal de um professor, de repente eu só queria extravasar. Se o professor comprou, quem dirá que não vai falar mal de mim para outro aluno, para outro professor? Então isso é uma coisa que eu percebi, pelo menos na minha experiência, que é muito... A gente tem que ter muita cautela. Como a gente fala dos outros professores para os alunos. A Gabriela mesmo, ela falou várias coisas dos professores. E o que eu fiz, eu não comprei. Eu falei, olha, de repente ele tem uma outra estratégia, né? Enfim, professores e colegas, alunos, é melhor que a gente não compre isso e não passe para frente, né? Muitas vezes o aluno só quer pôr para fora. E eu ouço e acabou ali. Porque o que a gente diz fala mais sobre a gente do que sobre a pessoa da qual a gente está falando. E o aluno inconscientemente ele percebe isso, o colega inconscientemente ele percebe isso. E essa postura ética, pelo menos para mim, é fundamental. Com relação à rede de colegas, apoio mútuo, parceria, gente, já falamos disso. Troca de experiências, como que você lidou com essa situação? Eu estou desesperada. Algum professor passou por isso e vai te ajudar, te dar um feedback. Troca de indicações de alunos, como eu já falei. Quando a gente ajuda o colega, a gente cresce junto. Quando a gente não age eticamente, a gente acaba sendo isolado. E isso compromete o nosso crescimento. Reputação vem com o tempo, mas não quer dizer que a gente não possa ajudar. É claro que quando eu falo que eu tenho 10, 11 anos de experiência de dar aulas, isso às vezes é importante. Só que mais importante que isso, ultimamente, não é nossa formação nem nosso tempo de experiência. É o resultado que a gente traz para o aluno. Resultado gera autoridade. Quando eu falo assim, olha, tem a minha aluna do Recife, que eu nem conheço pessoalmente, que já tira 2.000 em simulado, 2.000 de redação do Enem. Olha, que legal. Agora, quando ela passar, eu estou querendo que ela passe, eu vou lá em Recife, entrevistá-la, porque vocês vão ver que no meu canal tem entrevistas de alunos que passaram. Eles falando do meu trabalho é mais importante do que eu falar. Então, entrevistem alunos, peçam recomendação, trabalhem, acompanhem aí o aluno para ver se ele teve o resultado que ele queria. No próprio tem isso, não é à toa, tem a caixa de recomendação. Enfim, você pode produzir conteúdos também. Ah, Mana, mas sei lá, se eu der isso de graça, não vai querer comprar aula, não. Ele vai te ver como um especialista o bastante, seguro o bastante para ele perceber que você pode ajudar. Né? Dicas que aqui realmente agora é para caminhar para o fim.
A gente aprende fazendo, não deu certo, a gente tenta ver o que deu errado e bola pra frente. Tem humildade intelectual, o aluno chega pra mim e fala, Ana, tem não sei o que de gramática, do não sei o que lá. Eu, não sei. Eu, infelizmente, não tenho tudo na minha cabeça, mas eu vou pesquisar e eu te falo. Então, essa postura de humildade intelectual até ajuda o aluno a entender que se o professor tem dúvida, imagina, ele que está lá para aprender tem mais legitimidade ainda para ter dúvida e ele põe as dúvidas dele. Saiba ouvir. Às vezes eu estou tão empolgado que eu corto o aluno antes dele terminar. E aí ele só me escuta para falar, então, mas não era isso que eu queria perguntar, era uma outra coisa. Eu fico com a cara no chão. Né? Essa escuta é difícil, mas é muito importante. Usar humor. Eu tenho uma persona meio palhaça e eu descobri que eu faço piada ruim, então eu invisto nisso e isso se torna um diferencial. Né? Descobre seu jeito de ter humor, isso é importante. Por mais que você não esteja lidando com criança e adolescente. Dicas para usar o Profis. Grava um vídeo que tenha a sua personalidade. Não precisa ter você saindo de um círculo de fogo, de uma espada de fogo na mão, um sabre de luz. Mas ele tem que ter a sua personalidade. Tem um perfil completo. A pessoa percebe o cuidado que você tem para montar seu perfil. E muitas vezes alunos me escolheram porque eles viram que o cuidado que eu tive ao montar o meu. Envie os vídeos para os seus alunos pelo WhatsApp. Aquele videozinho que eu tenho no Profis, eu mando para todo mundo, porque é o meu porta-voz. Fazer follow-up das solicitações que as pessoas responderam depois me deram contato. Só que em vez de eu falar, e aí, querido, vai responder? Eu falo assim, olha, acabei de fazer um conteúdo tão legal e mando para ele. Muitas pessoas se motivaram a fechar comigo assim. Instrui o aluno que ele tem a sala Profis de teste. Provavelmente ele não conhece o Profis, não conhece a sala Profis. E aí ele chega na aula demonstrativa e descobre que tem que configurar um monte de coisa. Aí foi metade da aula. Como que você vai vender o benefício da sala online se o aluno não conseguiu nem conhecer? Então eu instruo todos os meus alunos a fazerem isso. Às vezes ainda assim dá algum problema, mas é muito menos. Conheça a plataforma, conheça as taxas, porque aí você fala, não, minha hora-aula é X. Mas o Profis, ele tem outros custos de operacionalização. E aí, se ele descobrir só na hora que ele vai chegar ali no check-out do carrinho, ele pode se sentir um pouco ofendido. Acreditem, eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu perdi aluno por causa disso. Por isso que eu acho importante dizer, desenvolva uma estratégia para ganhar pontos. O Profis é uma plataforma que se você não se mexe, se você não está presente, você não ganha ponto. E mesmo eu, que sou o primeiro em português e terceiro em redação, eu provavelmente não tenho a metade dos pontos que o professor Cristiano tem na parte de exatas, que é muito mais aquecida. E eu sei disso porque tem um simulador esperto lá, que eu sempre uso para saber a quantos pontos eu estou do meu professor que está acima de mim. E eu fico pensando, como que eu vou chegar lá? Conheça o regulamento, saiba o que pode e o que não pode. Às vezes, isso é o que vai definir seu sucesso ou não. Isso em qualquer plataforma. O Profis tem regulamento de uso dele, outras também, qualquer outra coisa tem também. O mundo muda, o Profis muda, e nesses de 2012 para cá, ele mudou muito. Às vezes é muito comum quando ele muda, a gente fala, você estava indo tão bem assim. É o que você falou, nem sempre o que é bom para o professor é bom para vocês e vice-versa. Qual que é a maneira que eu desenvolvi de lidar com isso sem me desesperar? O Profis é um negócio. Quando eu me vi como negócio, eu entendi que o Profis é um negócio. E ele tem que sobreviver. Se ele muda alguma coisa que me faz me mexer, tudo bem. E eu podia disfarçar, mas eu preciso ser transparente, deu um branco. A questão é que... Só vou fazer uma parte. Sabe quem não gosta que a gente muda? Professor número 1 de português. Porque, geralmente de matemática. Eu sou o professor número 1 de português, mas eu aceito. Porque a gente muda, porque também, né? Obviamente a gente está olhando o cliente, que é o aluno, é todo mundo, nossos concorrentes. Mas sempre que o cara está em primeiro, ele vai estar acomodado. Ele vai lá, e não quero que ninguém me tire. A gente muda alguma coisa, às vezes nem tem a ver com o professor, aí o pessoal fica tenso. Só que o professor número 1 é que nem vocês estão vendo, né? Autocentrado, consciente do que tem que fazer. Então ele continua, ele muda e continua número 1. Pois é. Eu costumo dizer que todos os dias à noite eu limpo o meu escritório e tento dominar o mundo. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. Tentar conquistar o mundo. Quando o Profis muda e por um acaso eu perco uma posição, aí eu vou lá, vejo quantos pontos o professor seguinte está falando, como que eu posso conseguir esses pontos? Eu vou no perfil dele e vejo o que ele está fazendo. Quando eu mudei meu perfil, se vocês entrarem lá, vai ter minha identidade visual, escrevendo Sem Medo, que é a minha empresa.
Quando eu me demandei meu perfil, uma coisa aconteceu. Professores começaram a visitar meu perfil. E eu achei isso muito legal. Ana, pergunta que não quer calar. Como que eu faço para cobrar mais se embaixo do meu perfil tem gente cobrando menos? A pergunta é, como que eu vou fazer esse cara entender, esse aluno entender por que eu cobro mais? E vejam, se vocês entrarem, a ideia não é falar de preço aqui, mas se vocês entrarem no meu perfil no Profs, eu nem sou a que cobra mais. Tem professores que cobram mais por estratégia deles. Tem professores que cobram menos. Às vezes é uma estratégia do professor. Às vezes se o cara cobra muito menos, às vezes é porque ele está inseguro. É mais fácil chegar e falar, e aí, colega, tudo bem? Vamos conversar? Você podia estar cobrando mais. Cabe a gente ajudar nossos colegas. Mas uma coisa que é importante a gente saber, um professor que cobra R$30, se eu cobro 300, eu não cobro 300. Talvez não é, mas enfim, é para exemplificar. O professor que cobra 30 não vai tirar aluno que cobra 300, porque são públicos muito diferentes. E se não tiver o professor que cobra 30, de repente não tem um aluno a menos que vai ficar sem professor. Isso aqui faz a gente entender que os colegas que cobram menos não são uma ameaça. Bom, de qualquer maneira, no dia fica uma situação desagradável. Fica uma aula, desculpa a expressão minha, prostituta. Um cobra 20, outro cobra 100. Lógico, cada pessoa vai saber o seu talento, a sua capacidade de aula e tudo mais. Mas fica um mercado meio que estranho, né? Porque tem aluno que vai falar, olha, a tua aula é 100, mas chega aqui uns concorrentes para 50, 40, 30... Aí você vai justificar o motivo. Tem médico que cobra 1.000 e tem médico que cobra 300. O porquê, né? Mas até... Porque tem gente que assim, ele quer o mais barato. Ele não visa a qualidade, ele acha que todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento e tudo mais. Por que que um cobra tão caro e o outro cobra tão barato? E isso gera um conflito na cabeça da pessoa. Você tem razão. Muito consumidor olha isso. Mas a gente também pensa, se... De repente o iPhone não é o celular melhor que tem, mas ele é o mais caro, deve ter algum motivo. A Apple passou anos construindo a marca dela, e hoje ela pode subir o preço quanto ela quiser, que vai ter gente que vai querer pagar. Não é agradável a gente ver professores cobrando 20, mas se você vê um professor que tem postura profissional cobrando, sei lá, 100, um professor que não tem essa postura cobrando menos, muita gente pensa, puxa, mas será que eu pagar menos vai ser o melhor? Então, a gente tem maneiras de contornar. E se a pessoa insistir, pelo menos para mim, eu falo, olha, fica à vontade para contactar o outro professor, eu não posso baixar meu preço. Né? Eu não preciso de todos os alunos. Ter poder de escolha decidir qual aluno você vai querer atender. Como é que eu faço com as minhas 50 respostas por mês? Posso falar para vocês? Às vezes eu não uso. Chegou nesse fim de mês, eu tinha 12 respostas. E eu fui lá ver o que eu podia responder, respondi. Só que eu só respondo quem é meu nicho. Eu não vou responder quem eu não vou conseguir atender bem. Tem outros colegas que podem fazer isso melhor do que eu. Pelo menos para mim, a minha escolha foi essa. Tem uma última parada, eu não estou aqui para vender o Profs. Eu estou aqui para compartilhar a ideia de que a carreira que a gente quiser ter é só a gente construir. Não é fácil, mas é possível. Eu fiz a transição de carreira planejada, fico muito orgulhosa de ter conseguido. Daqui para frente só tem... Depois a gente resolve uma coisa, parece muitas outras. Mas, voltando para aquele ponto de USP em que eu conheci o Profs, eu só queria deixar claro uma coisa. Se não fosse o Profs, a chance de eu ver a perspectiva de uma carreira de professora particular em tempo integral seria realmente muito menor. Foi ele que me fez entender o quanto isso é um mercado potencial. E segundo, que eu preciso das minhas anotações. O Profs, ele cobra uma assinatura do aluno, do professor. Se alguém me pergunta, Ana, compensa pagar? Eu falo, compensa e muito. Eu pago feliz. É um custo do meu negócio. É assim que entra na minha planilha. Por quê? O Profs sabe que eu tenho a minha marca, sabe que eu tenho todo um trabalho além do Profs nas redes sociais. Ele nunca me limitou nesse sentido. Agora, o aluno pode ir no meu site e agendar as aulas e pagar, normalmente pelo PagSeguro. O aluno pode fazer algumas coisas apenas, não tem tudo que tem Profs, mas ele pode fazer apenas algumas coisas já pelo meu site. Agora, o tempo que eu investi, o dinheiro que eu investi para ter tudo e construir isso tudo fora, eu posso dizer com tranquilidade que o Profs, ele supre essas coisas. Se a gente respirar fundo e entender como ele funciona, ele é uma ferramenta, sim, que pode definir carreiras. Tá? Não deve ser a única, mas ele, sem dúvida, está entre uma das principais ferramentas que
que eu tenho hoje. Enfim, ponto de chegada, chegamos aqui neste congresso, tenho muitos desafios pela frente e algumas conquistas. A liberdade de escolha que eu tenho de escolher meu aluno, a liberdade de escolha de saber o quanto eu quero ganhar e poder ganhar mais no mês que vem se eu quiser, a liberdade de escolha de poder morar em São Paulo ou qualquer outro lugar do país porque eu trabalho de casa, a liberdade de escolha de fazer minha agenda, isso para mim não tem preço e foi isso que eu conquistei. Então acho que a ideia que merece ser compartilhada aqui é essa. Não a minha história, não o que eu fiz, de repente é importante que vocês até façam diferente. Mas a liberdade de escolha que a gente pode conquistar. E eu quero ouvir o que dá certo para vocês. E muito obrigada. Eu procurei trazer coisas que eu gostaria que um professor mais experiente tivesse me dito quando eu comecei.